Você já parou para pensar como seriam os argumentos ateístas se estes fossem como os argumentos criacionistas? Então aqui vão alguns exemplos. Se os apóstolos realmente foram os escolhidos, então por que eles quiseram que Jesus fosse crucificado, apesar do imperador de Belém tê-lo deixado ir? Se todos são pecadores e todos precisamos do perdão para não ir para o inferno, por que a Bíblia diz que todos iremos para o céu? Se o sangue de Jesus é feito de vinho, por que ele não ficava bêbado o dia todo? Como é possível para uma cobra comer maçãs? Cobras não comem maçãs. No livro de Apocalipse, Jesus voltou. Então, por que vocês ainda o seguem? Como o apóstolo Paulo pode ser irmão de Jesus se José era virgem? Se a Bíblia é a palavra de Deus, então por que Deus se refere a si mesmo na terceira pessoa? A Bíblia nunca menciona Jesus Cristo. A Bíblia diz que somos todos pecadores. Então, de acordo com a Bíblia, deveríamos sair por aí matando e estrupando pessoas. Jesus negou a Deus na cruz. Se Deus permitiu o fim do dilúvio, por que nós ainda temos oceanos? Se Deus é um homem, por que ele se veste como um arbusto em chamas? Se Deus criou Adão do pó, então por que nós ainda temos pó hoje em dia? É possível que Moisés tenha libertado um escravo, mas não é possível que ele tenha libertado todos os escravos. Isso é um salto de fé. A Bíblia está perdendo credibilidade entre fundamentalistas. O Papa, Silas Malafaria, Edir Macedo, Fernando Iglesias e Adalto Lourenço são todos ateus. Não há evidências para a existência da Bíblia. Se Maria era virgem quando ela trouxe as tábuas do Monte das Oliveiras, então por que ela era uma marxista? Davi foi claro quando disse: Deus não existe, em Salmo 14. O cristianismo é apenas um vago grupo de crenças e não uma religião. A Bíblia não explica por que Shiva possui muitos braços. Orações não podem resultar em bons resultados, apenas resultados ruins. Então, por que Deus te manda orar? Se Moisés teve que levar todos os animais com ele por 7 anos através do deserto, por que ele construiu uma arca? Um vagão de trem não seria uma ideia muito melhor? Como Jesus poderia ter comido oliva, sendo que olivas só existiam na Grécia? Como Jesus pôde ter nascido em 30 AC, sendo que DC quer dizer depois de Cristo? Isso quer dizer que ele não foi o Cristo por 30 anos? Por que Judas traiu Jesus, sendo que ele sabia que Jesus era Deus? Ele era estúpido? Por que Deus se tornou um capitalista de mercado aberto? Eu ouço cristãos dizendo que viemos do barro. O seu tataravô era um barro? Se Deus não pôde esperar até depois do casamento para ter sexo, então por que eu deveria? Se a Bíblia é a palavra de Deus, por que existem tantas palavras na Bíblia? Por que ninguém nunca viu um carpinteiro virar Deus? Quando abrimos um pote de pasta de amendoim, criacionismo prevê que ocasionalmente nós deveríamos encontrar Jesus dentro do pote. Toda a indústria de alimentos depende do fato de que isso nunca acontece. Por que não encontramos? Se Deus é real, o que Jesus comeu quando ele estava na baleia? Como Paulo andou sobre as águas quando Jesus não queria a cabeça de Paulo sobre uma bandeja de prata? Teístas não querem admitir que sua crença é uma mentira porque eles não querem assumir responsabilidade perante a sociedade. Religião é uma grande conspiração. Veja como a religião é organizada. Bem, como você já deve ter percebido, isso trata-se de uma sátira. E eu sei que por aí vai ter muito criacionista que não vai entender, ou só vai entender isso na base da manivela mesmo. E eu não tô muito afim de explicar pra eles não, porque eles não querem aprender nada mesmo.